was delivered on July 20th, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. O sermão Posicionando Diáconos foi pregado no dia 20 de julho de 1958 no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. And that is that the first is the placing some deacons into the church. And our little church here is sovereign. It doesn't have any denomination or anything to send its deacons. It elects its own deacons. É que a primeira coisa é posicionar alguns diáconos na igreja. E nossa pequena igreja aqui é soberana. Ela não tem nenhuma denominação nem nada para mandar seus diáconos. Ela elege seus próprios diáconos. It elects its pastor. It elects its trustees. It elects everything that comes in and out of the church. No one person has to say so over anything. It's the church. Ela elege seu pastor, elege seus administradores, elege tudo o que entra e sai da igreja. Nenhuma pessoa tem autoridade sobre nada. É a igreja. And the church are those who come and support the church with their presence, with their tithe and offerings, are always the ones that has legal say-so in the placing of such. E a igreja são aqueles que vêm e apoiam a igreja com sua presença, com seus dízimos e ofertas. São sempre os que têm autoridade legal para posicionar os tais. And I want to thank the past board of deacons, and I say it from here for all the church. E quero agradecer à junta anterior de diáconos, e digo isto daqui pela igreja inteira. If any of those brethren are here, which was Brother Cox, Brother Fleeman, and Brother Higginbottom, and Brother Dietzman, they have given us a good service, give the Lord in this tabernacle. Se algum desses irmãos está aqui, que eram o irmão Cox, irmão Fleeman, e irmão Higginbottom, e irmão Dietzman, eles nos prestaram um bom serviço, prestaram ao Senhor, neste tabernáculo. And ever so often, according to the bylaws of the church, every year, the deacons or trustees automatically fill their time, and if they want to come back, all right. If they do not want to come back, then they can place some in their places. This board had resigned. E de tanto em tanto tempo, conforme o estatuto da igreja, a cada ano, os diáconos ou administradores automaticamente completam seu tempo. E se quiserem voltar, muito bem. Se não quiserem voltar, então podem colocar alguém em seu lugar, que esta junta renunciou. And the other night I called the trustee board, which there is a new board of trustees. I noticed Brother Luther McDowell here tonight. We're glad to see him in, which was formerly on the trustee board. E a outra noite, convoquei a junta de administradores, que, por sinal, há uma nova junta de administradores. E notei o irmão Luther McDowell aqui esta noite. Nós estamos contentes em vê-lo conosco, o qual outrora esteve na junta de administradores. I went down this week to find out and to check and to having a photostatic copy made, which will be presented to the church also. Fui esta semana verificar para ver se conseguimos mandar fazer uma cópia fotostática, a qual será apresentada à igreja também. That the trustees of the church now is Brother William Morgan, Brother Mike Egan, and Brother Banks Woods, and Brother Roy Roberson. Que os administradores da igreja agora são o irmão William Morgan, irmão Mike Egan, irmão Banks Wood e irmão Roy Roberson. And they're all of this city except Brother Roberson that lives between the two cities. Lord has seen fit in those men, and they have been honorable men, and they have now received the duty as trustees of this church.
E são todos desta cidade, exceto o irmão Robertson, que mora entre as duas cidades. O Senhor viu a aptidão nesses homens e têm sido homens de honra. E agora receberam o dever de administradores desta igreja. And then, while this meeting was going on and was told by the assistant pastor that we, to electing of a new board of deacons, that these had served their time out and had resigned, then it was to select some more deacons. E então, enquanto esta reunião estava sendo realizada, e foi dito pelo pastor assistente que nós, quanto à eleição da nova junta de diáconos, que estes tinham servido o seu tempo e renunciaram. Então era para selecionar mais alguns diáconos. Now, the church, the way this is done, is the board can appoint deacons, men that they have associated with and found to be honorable and just men. Agora, a igreja, a maneira que se faz isso é: a junta pode indicar diáconos, homens com quem eles tiveram companheirismo e verificaram serem homens de honra e justos. The office of a deacon is a very great office and a great honor to the Lord to be a deacon in the church. O ofício de diácono é um ofício muito nobre e uma grande honra ao Senhor ser diácono na igreja. And so, in the meeting the other night, certain man was called out to me. And when meeting with the pastor the following this last Friday, which was agreed by this man that these were honorable and just men. E assim, na reunião a outra noite, falaram de certo homem para mim, e quando reunido com o pastor, esta última sexta-feira, este homem concordou que estes eram homens de honra e justos. One young man that they had found was not exactly qualified, not because he wasn't the right type of man, one that was suggested by one of the honorable men of our trustee board. Um homem que tinham encontrado não estava exatamente qualificado, não porque ele não fosse o tipo adequado de homem. Um que foi sugerido por um dos homens de honra da nossa junta de administradores. But as the pastor and I came together, and I asked the age of the young man, he was in his early 20s. Mas quando o pastor e eu nos reunimos e perguntei a idade do jovem, ele tinha pouco mais de 20 anos. Honorable, just, and a real man, but find out that he was a single man. The Bible requires a deacon to be a married man. He must be the husband of one wife. De honra, justo e um homem de peso, mas verificamos que ele era solteiro. A Bíblia requer que o diácono seja casado. Ele tem de ser marido de uma mulher. And then another man, which was a very honorable man, very qualified for the job, and would made a loyal man, as a brother suggested him. E então outro homem, que era um homem de honra, muito qualificado para o cargo, e teria dado um homem leal, como um irmão o sugeriu. Then after investigating the case, that the brother had just recently come into this faith. His wife doesn't believe in it. Então, depois de investigar o caso, que o irmão tinha recentemente entrado nesta fé, sua esposa não crê nela. Then that disqualified the man as the office, because he must have all his family in subjection. They must be also in the faith, because it would be a conflict. Então, isso desqualificou o homem para o ofício, porque ele deve ter toda a sua família em sujeição. Eles também devem estar na fé, porque seria um conflito. And we are building now, and we wish to place this church, and as the general overseer of the church, I must see that it's kept scripturally. Everything right on the word. E nós estamos edificando agora e desejamos posicionar esta igreja. E como o supervisor geral da igreja, devo cuidar para que seja mantido biblicamente tudo exatamente na palavra. And so therefore, then it has been found favorable with the board and the pastor and the overseer to select in this group of people here
some man whom we think to be honorable and just man. E desse modo, então, esta junta e o pastor e o supervisor foram favoráveis a escolher, neste grupo de pessoas aqui, alguns homens que consideramos serem homens de honra e justos. We can only bring them, and then they are appointed by the church, by their own vote. And then these men shall serve if they feel that they will accept this office. Nós só podemos apresentá-los, e então eles são nomeados pela igreja, por seu próprio voto. E então estes homens servirão se sentem de aceitar este ofício. Then they will come for a short time to see if they feel that maybe that God has called them, and later if they feel that they are disqualified, then they have a right in the next few weeks to resign the office that someone else could be appointed in their place. Então virão por um curto período para ver se sentem que talvez Deus os tenha chamado, e se mais tarde se sentem que estão desqualificados, então eles têm direito, nas próximas semanas, de renunciar ao ofício, para que algum outro possa ser indicado em seu lugar. However, at the beginning of the revival, that if God willing, I want to hold here in this tabernacle as soon as I get some rest, we will ordain these deacons by laying on hands, deacons and treasure, in this church. Entretanto, no começo do reavivamento que, querendo Deus, quero realizar aqui neste tabernáculo, tão logo eu descanse um pouco, nós ordenaremos estes diáconos pela imposição de mãos, diáconos e tesoureiro nesta igreja. But first they must be appointed and see how they like it and how the congregation likes it. Porém, primeiro, eles devem ser nomeados e ver o que acham e o que a congregação acha. Then if it's all right on both sides, then we make these men ordained deacons, just like trustees are elected the same way. Então, se estiver bem para ambos os lados, então tornaremos estes homens diáconos ordenados, assim como os administradores são eleitos da mesma maneira. It's the sovereignty and the law of the church by the word of God. Therefore, that it just can't say that I think this man would be a right man. That isn't it. Brother Neville thinks this man to be a right man, or the trustee board think this man to be a right man. It has to be by the church. É a soberania e a lei da igreja pela palavra de Deus. Portanto, isso simplesmente não se pode dizer que eu acho que este homem seria um homem adequado. Não é isso. O irmão Neville acha que este homem seria um homem adequado, ou a junta de administradores acha que este homem seria um homem adequado. Tem de ser pela igreja. No one does anything within himself here. It's the vote of the church. It's a sovereign church. Ninguém faz nada por sua própria decisão aqui. É o voto da igreja. É uma igreja soberana. The old set of bylaws was destroyed in the 1937 flood. We have recopied those and will be hung on the wall here soon. The duties of trustees, deacons, treasurers, and so forth, pastors, associates, and so forth. O antigo estatuto foi destruído na enchente de 1937. Nós o reproduzimos e estará pendurado na parede aqui em breve os deveres dos administradores, diáconos, tesoureiros e assim por diante, pastor, assistente e assim por diante. By the grace of God, it has been said to me, and 100% vote to the board of this church, that they have found that Brother Holland Hickerson to be a just, honorable man, and in line in this position to receive the great honor of being deacon of this said tabernacle. Pela graça de Deus, foi-me dito, e um voto de 100% através da junta desta igreja, que julgaram o irmão Holland Hickerson ser um homem justo e de honra, e em conformidade para esta posição, para receber a grande honra
de ser diácono deste mencionado tabernáculo. Also, we have found, and by the vote of the board, that Brother Collins also has been found an honorable and just man. Também consideramos, e pelo voto da junta, que o irmão Collins também foi considerado um homem de honra e justo. Being a minister himself, therefore we would ask him to come and to be a deacon of the church, and not only deacon, but an associate to Brother Neville. Sendo ministro ele próprio, portanto, nós lhe pediríamos para vir e ser um diácono da igreja, e não somente diácono, mas um assistente do irmão Neville. And perhaps to a Sunday school class, or to take the place of Brother Neville, or whatever is being called on, he'll be an associate to Brother Neville. That's Brother Collins. E talvez a uma classe de escola dominical, ou ocupar o lugar do irmão Neville, ou tudo quanto lhe esteja sendo atribuído para ser um assistente do irmão Neville. Esse é o irmão Collins. And also the church has found in favor that Brother Tony Zabel, an honorable and just man, and he's been favored before the trustee board and the pastors to ask him to receive the office of deacon in this said tabernacle. E também a igreja está a favor que o irmão Tony Zabel, um homem de honra e justo, e ele foi aprovado diante da junta de administradores e dos pastores para pedirmos que ele receba o ofício de diácono neste mencionado tabernáculo. And it's also been asked and found an honorable man among us, he's not being the only honorable man now, but just has been selected by the board. E também foi solicitado e considerado homem de honra entre nós, não sendo estes os únicos homens de honra agora, mas que foram escolhidos pela junta. Brother Taylor from Henryville, or Memphis, I believe it is. Memphis, Indiana, who's been with us for some time, acting as usher and whatever could be. Irmão Taylor, de Henryville, ou Memphis, creio que é, Memphis, Indiana. Ele tem estado conosco por algum tempo, atuando como porteiro e tudo o que pode ter sido. That the church has found favor with him, or the board and pastors, that he would accept the great office as being the deacon of this said tabernacle. Que a igreja o aprovou, ou a junta e o pastor, para que ele aceite o grande ofício como o diácono deste mencionado tabernáculo. And it's also been asked that Brother Mike Egan's son-in-law, Brother Bob Harmon, has been selected by the board and by the pastors to accept the office as treasurer of this said tabernacle, which is an honorable job, and it requires justice and honor. E também foi solicitado que o genro do irmão Mike Egan, irmão Bob Harned, foi escolhido pela junta e pelo pastor para aceitar o ofício como tesoureiro deste mencionado tabernáculo, que é um cargo de honra e requer justiça e honra. In doing this, I thank my brethren that calling you from here, that it would be a great honor to you, and not only that, but something to do. Ao fazer isto, eu penso, meus irmãos, que citando-os daqui, que seria uma grande honra para vocês. E não somente isso, mas algo a fazer. At this time, I will have Brother Neville, our associate, to read the requirements of the deacon. Brother Neville, if you'll read it from the Word of God. Neste momento, vou pedir ao irmão Neville, nosso assistente, para ler os requisitos do diácono. Irmão Neville, por favor, leia-os na palavra de Deus. 1 Timothy 3, 8 through 12. Likewise must the deacons be grave, not double-tongued, not given to much wine and greedy of filthy lucre,
Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, holding the mystery of the faith in a pure conscience. And let these also first be proved. Then let them use the office of a deacon, being found blameless. guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amen. I would at this time ask these brethren who has been called if they would just walk forward here to the platform just a moment as we bow our heads just a moment for prayer. Amém. Eu pediria neste momento a estes irmãos que foram chamados que, por favor, viessem à frente aqui à plataforma só por um momento. E enquanto inclinamos a cabeça, só por um momento para a oração. I want them, and the church knows what this is, that this is electing your deacon board and your treasure. Eu quero que eles, e a igreja sabe o que é isto, que isto é eleger sua junta de diáconos e seu tesoureiro. Lord Jesus, it is with sober, godly thinking that we come to Thee now. We come in respect of Thy most holy word. We come believing that let every man's word be wrong, but God's be true. Senhor Jesus, é com pensamento sóbrio e piedoso que vimos a Ti agora. Vimos em respeito à Tua santíssima palavra. Vimos crendo que seja a palavra de todo homem errada, mas a de Deus seja verdade. And we are grateful to Thee for this church which Jesus has purchased with His own precious blood and has given us this building to worship in. E estamos agradecidos a Ti por esta igreja que Jesus comprou com seu próprio precioso sangue. E nos deu este edifício no qual adorar. And as the overseers of this great flock which the Holy Ghost has ordained us to be, E como os supervisores deste grande rebanho, o que o Espírito Santo nos ordenou ser, we are trying now to present to this congregation a loyal, righteous bunch of men that we believe to be Spirit-filled and ready for the office. nós estamos tentando agora apresentar a esta congregação um grupo de homens leais e justos que cremos serem cheios do Espírito e prontos para o ofício. As it is once said concerning the deacon board, go look out yourself among you, man of good reports and with the Holy Spirit, that they might serve in this manner. Como outrora foi dito com respeito à junta de diáconos, escolhei vós mesmos dentre vós varões de boa reputação, e com o Espírito Santo, para que sirvam desta maneira. To take care of the widows and orphans, to distribute the money and to care for the welfare of the church. Para cuidarem das viúvas e órfãos, para distribuírem o dinheiro e cuidarem do bem-estar da igreja. Later in years, we have just read the writing of that great inspired sainted Paul,
who sets forth the declaration of the Scriptures of the requirements of such positions. Anos mais tarde, nós acabamos de ler os escritos desse grande inspirado e consagrado Paulo, o qual apresentou a declaração das Escrituras dos requisitos de tal posição. God honored these men. And now it is the choice, Lord, as the sovereign church, as the body of the Lord Jesus, that they do the electing. Deus honra estes homens, e agora é a escolha, Senhor, como uma igreja soberana, como o corpo do Senhor Jesus, que eles fazem a eleição. And direct this portion of the service in a special way. In that righteous and holy name of Jesus. E diriges esta parte do culto de uma maneira especial, nesse justo e santo nome de Jesus. Now with our heads bowed, not only our heads but our hearts, and as every member of this church that comes here regular and supports it with your tithe and offerings, which is considered a member of this church. Agora, com a cabeça inclinada, não somente a cabeça, mas o coração. E como todo membro desta igreja, que vem aqui regularmente e a apoia com seu dízimo e ofertas, que é considerado um membro desta igreja. While the pastor and I alone looks, the associate pastor, Brother Neville, and I look on. Enquanto o pastor e eu somente olhamos, o pastor assistente, irmão Neville, e eu olhamos. I would ask if this church finds Brother Taylor to be a just man and eligible by the best of your thinking to be deacon over this group of people. Eu gostaria de perguntar se esta igreja julga o irmão Taylor ser um homem justo e elegível, no melhor do seu pensamento, para ser diácono sobre este grupo de pessoas. You will signify the same by raising your hand. All right, now if there is any contrary, would you raise your hand? Thank you. Vocês irão expressar o mesmo erguendo a mão. Muito bem. Agora, se há alguém contra, por favor, erga a mão. Obrigado. Does any of the members of this church here find, and all do you find Brother Holland Hickerson to be a just and honorable man? Algum destes membros desta igreja aqui julga, e todos, vocês julgam o irmão Holland Hickerson ser um homem justo e de honra? And a man that's found in your sight worthy to become the deacon of this said church, would you signify by raising your right hand? If it is contrary, then raise your hand. E um homem que foi julgado em sua vista, digno de se tornar o diácono desta mencionada igreja? Queiram expressar erguendo a mão direita. Se são contra, então queiram erguer a mão. Does this congregation find Brother Collins to be the same, a righteous and honorable man, and worthy of the job of being deacon of this church? Would you raise your hands? All right, contrary, would you raise your hands? Esta congregação julga o irmão Collins ser o mesmo, um homem justo e de honra, e digno do cargo de ser diácono desta igreja? Queiram erguer a mão. Muito bem. Contra, queiram erguer a mão. Does this congregation find Brother Tony Zabel to be an honorable man and worthy of this office of being deacon over this flock in this said church? Would you raise your right hand? Contrary, would you raise your hand? Esta congregação julga o irmão Tony Zabel ser um homem de honra e digno desse ofício, de ser diácono sobre este rebanho nesta mencionada igreja? Queiram erguer a mão direita. Contra, queiram erguer a mão. Does this congregation feel that Brother Harned
is a just and righteous man who has been with us for some time, to be the treasurer of this church, to handle its finances and to pay its bills. Esta congregação sente que o irmão Harnett é um homem justo e íntegro que tem estado conosco por algum tempo para ser o tesoureiro secretário desta igreja para controlar suas finanças e pagar suas contas. If so, raise your right hand. Is there any contrary? Raise your right hand. Nesse caso, queiram erguer a mão direita. Se há alguém contra, erga a mão direita. I wish to say to the brethren who are standing at this present time at the foot of this cross, that this church with 100% no contrary at all finds you all worthy in the sight of God for this office that God has called you. Gostaria de dizer aos irmãos que estão de pé neste presente momento, ao pé desta cruz, que esta igreja com 100%, nem mesmo um contra, os julga todos dignos à vista de Deus para este ofício a que Deus os chamou. Now, you said, let these first be tried and see if they desire this office. Agora, vocês, como foi dito, sejam estes primeiro provados e vejam se desejam este ofício. Within a few weeks, God willing, I will return back to lay hands upon this group of men to make them the official the deacons of this church and treasurer. Let us bow our heads just a moment. Dentro de algumas semanas, querendo Deus, eu retornarei para impor as mãos sobre este grupo de homens, para torná-los os oficiais ou os diáconos desta igreja e tesoureiro. Inclinemos a cabeça só por um momento. Lord, we are happy tonight that there is man still living on the earth that can walk godly before the world. Senhor, nós estamos contentes esta noite de que haja homens ainda vivendo nesta terra que podem caminhar piedosamente diante do mundo. So godly that a tabernacle with strict rules, as this one has, can vote 5 men into position as their leaders without one vote contrary. Tão piedosamente que um tabernáculo com normas rígidas como este tem, pode eleger 5 homens em posição como seus líderes, sem um voto contrário. We are happy for them. And we feel that you were with us in making these decisions, the board and we pastors. Nós estamos contentes por eles e sentimos que tu estiveste conosco ao tomar estas decisões, a junta e nós, pastores. God bless these men, and may they serve this office with all their hearts, knowing that it is purchasing to them a great degree in heaven. Deus abençoa estes homens e que eles sirvam este ofício de todo o coração, sabendo que isso adquire para eles uma grande posição no céu. Someday when the books of heaven shall be closed, may the vote of the celestial beings and the great book of heaven be opened. Algum dia, quando os livros do céu se fecharem, possa o livro dos seres celestiais e no grande livro do céu serem abertos. May their names be 100% before God and the Savior and all the heavenly hosts to be the same in His kingdom. Bless them, Lord, and may they serve this office well. In Jesus' name we thank you for them. Amen. Que seus nomes estejam 100% diante de Deus e do Salvador e de todas as hostes celestiais, para serem o mesmo em seu reino. Abençoa-os, Senhor, e que eles cumpram bem este ofício. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por eles. Amém. I just want to shake your hands, Brother Harnett, Brother Zabel, and Brother Collins, Brother Hickerson,
and Brother Taylor. So happy to know that we have fellowshiped all this time with such honorable men. Eu só quero apertar suas mãos, irmão Harned, irmão Zabel, irmão Collins, irmão Rickerson, irmão Taylor. Tão contente em saber que temos tido companheirismo todo este tempo com homens de tanta honra. God bless you now, and we will see you right away as soon as I get a little rest to get back and see how you like your office. All right, by the vote, I think was 100%, no contrary at all. Deus os abençoe agora. E nós os veremos muito em breve, tão logo eu descanse um pouco e volte, e veremos o que vocês acham do seu ofício. Muito bem, pelo voto de vocês, eu penso que foi 100%, nem mesmo um contra. Oh, aren't you glad that you're associating with people today who can live before God, godly, and live before this present world in that condition? It is a wonderful thing. Oh, vocês não estão alegres por terem companheirismo com pessoas hoje que podem viver diante de Deus piedosamente e viver diante deste mundo presente nessa condição? É uma coisa maravilhosa. And I'm so glad to know tonight that I have the privilege of having these men and this church to be my friends. I'm so glad that God let me associate myself with His church all over the world. E estou tão alegre em saber esta noite que tenho o privilégio de ter estes homens e esta igreja para serem meus amigos. Estou tão alegre de que Deus me permitiu ter companheirismo com a sua igreja no mundo todo. Oh, they are despised and rejected and talked about, as I said this morning in my message, maybe just mud daubers, the way the world looks at them as a bunch of fanatics, but God looks at them as His children. I'm so happy for that. Oh, eles são desprezados e rejeitados, e falam deles, e como disse esta manhã em minha mensagem, talvez apenas amassadores de barro, pela maneira que o mundo olha para eles como um bando de fanáticos. Porém, Deus olha para eles como seus filhos. Estou tão alegre por isso. They might not be able to tell you how many miles it is to the moon. They might not be able to tell you all the solar system and how it operates. Eles talvez não consigam lhe dizer quantas milhas são até a Lua. Talvez não consigam lhe dizer todos os sistemas solares e como funcionam. But there's one thing they do know. They know the hour they were born again. I'm so glad for them. Porém, há uma coisa que eles de fato sabem. Eles sabem a hora em que nasceram de novo. Estou tão alegre por eles. And as a little parable that I learned, and I'm going to associate it tonight with my two little girls, to kind of make it come home to us, to make it real to us, that you would understand the meaning of it. E como uma pequena parábola que aprendi, e vou associá-la esta noite às minhas duas filhinhas para fazer que nos demos conta, tornar real para nós, para que vocês compreendam o significado. One morning, raising up out of bed, I've got two little girls. One of them is Rebecca, and one of them is Sarah. And they're Daddy's little girls. Certa manhã, levantando da cama, eu tenho duas filhinhas. Uma delas é Rebeca e uma delas é Sara. E elas são as filhinhas do papai. I've got a little boy, Joseph. I was coming from Chattanooga out of a meeting one night. While I was there in this last campaign. E tenho um filhinho, José. E eu estava voltando de Chattanooga de uma reunião certa noite, quando estive lá, nesta última campanha. And I was in the car going along with my older son, Billy. His wife and Mita was in the car, and the girls.
E estava no carro, indo na companhia de meu filho mais velho, Billy, sua esposa e Meda estavam no carro e as meninas. As we were rolling along, nobody had said nothing for several city blocks, and I'd cut pretty hard on the people that night about the way they were doing. E enquanto rodávamos, ninguém tinha dito nada por vários quarteirões. E eu tinha falado severamente com as pessoas aquela noite acerca da maneira que estavam fazendo. Nobody had said anything, and little Joseph come over and grabbed me by the shoulder. He said, "Daddy, you sure did preach tonight." E ninguém tinha dito nada. E o pequeno José se aproximou e me agarrou pelo ombro, disse, "Papai, o Senhor pregou muito esta noite." And this morning, as I was leaving and going up to 8th and 10th Street, or 10th and 10th rather, nobody had said a thing, the wife and the two girls. E esta manhã, quando eu estava saindo e indo para a Rua 8 com a 10, ou Penn e 10, melhor dizendo, ninguém tinha dito nada, a esposa e as duas meninas. And little Joseph took a hold of my shoulder again. He said, "Daddy, I sure like that preaching this morning," he said. I said, "Well, I've got one fan, that's my son." E o pequeno José segurou meu ombro novamente. Ele disse, "Papai, eu gostei muito dessa pregação esta manhã", ele disse. Eu disse, "Bem, eu tenho um fã que é o meu filho." Into our little saying, up one morning and sitting in the room, little Becky come running out and say she straddled my leg and put her arm around me, and she's Daddy's little girl. E é o nosso ditado. Certa manhã, sentado na sala, a pequena Becky veio correndo e, ela se sentou a cavalo na minha perna e me abraçou, e ela é a garotinha do papai. And she was hugging me, and little Sarah jumped out of the bed with her little pajamas and would say, "Come running next." She's the little brown-eyed one. E ela me abraçava, e a pequena Sarah pulou da cama com seu pequeno pijama e, veio correndo em seguida. Ela é a pequena de olhos castanhos. Little Becky would say, "Oh, Sarah, there's no need of you coming, because I've got all of Daddy myself. Daddy's all mine." A pequena Becky disse, "Oh, Sarah, nem adianta vir porque tenho o papai todo para mim. O papai é todo meu." And little Sarah, her little lips dropped down, her little brown eyes colored up, a motion like this and stuck out the other knee. And she come and straddled it. E a pequena Sarah, seus pequenos lábios ficaram caídos, seus olhinhos castanhos se encheram de lágrimas. Eu acenei assim e pus o outro joelho de jeito, e ela veio e se sentou a cavalo nele. Becky's got longer legs so they would reach the floor. Little Sarah was toddling, so I put both arms around Sarah. Little Sarah looks over to Becky and said, "Becky, you may have all of Daddy, but Daddy's got all of me." Becky tem pernas mais compridas, de modo que elas alcançavam o chão. A pequena Sarah estava insegura, assim eu pus ambos os braços em torno de Sarah. A pequena Sarah olhou para Becky e disse, "Becky, você pode ter o papai todo, mas o papai me tem toda." And I think that's the way it is here. We might not know all of the theology, all the great Greek words this group of people might not know. E penso que é assim aqui. Talvez não conheçamos toda a teologia, nem todas as grandes palavras gregas. Este grupo de pessoas talvez não conheça. But there's one thing sure, I believe Jesus has got all of us. Amen. All right, brother Neville. Amen.
Porém, há uma coisa garantida. Eu creio que Jesus tem a todos nós. Amém. Muito bem, irmão Neville.